Hi everyone, how's it going? Are you okay? How are you today? Another question for you. Do you feel okay? How do you feel today? One more personal question. Where do you live? Where do you come from? Alright. Perceberam, né? Na nossa aula, nós vamos falar sobre perguntas. How do you make questions in English? Como fazer perguntas em inglês? Esse tópico, pessoal, é muito importante pelo seguinte. Como acontece em português? Eu vou fazer uma pergunta. Onde você mora? Coloquei interrogação. Acabou. O que mudou na minha estrutura? Nada. Apenas coloco a interrogação. Agora, vocês já perceberam uma coisa interessante? Quando há uma frase muito grande, a pessoa só coloca a entonação na última palavra. A gente já falou sobre isso. Remember that? Por exemplo, hã? Fica aquela coisa estranha, né? Eu começo com entonação afirmativa e eu termino na última palavra, no final, com interrogação. Well, in English, no. Em inglês isso não vai acontecer. Por quê? Porque nós precisamos indicar dentro da frase que aquela frase se trata de uma pergunta. Aprendemos em aulas anteriores. Remember verb to be? Se você tem alguma dúvida, volte na nossa aula sobre verb to be questions. Que em inglês a gente acaba invertendo o verbo to be, início da frase, né? Para indicar que se trata de pergunta. Mas eu gostaria de rever um pouco esse raciocínio com vocês. Let's go! Na verdade, você acaba colocando na cabeça o quê? Em inglês eu inverto o verbo para fazer pergunta. Em inglês eu inverto o verbo para fazer pergunta. Porque eu inverto o verbo to be. Are you okay? How are you today? Ok? Mas na verdade não é bem que inverte. A regra é, eu preciso colocar um verbo antes do sujeito para indicar que se trata de pergunta. No caso do verbo to be, como já vimos, é uma exceção, eu inverto o próprio verbo. Nesta aula, nós vamos entender um pouco melhor o porquê da inversão do verbo to be, porque o normal seria colocar um verbo antes. Tudo bem? Em um minutinho a gente vai para o nosso quadro, mas antes eu gostaria de fazer um parênteses. Vamos aprender comigo aqui também a questão de expressões verbais. Nós estamos trabalhando até esta aula muito sobre um verbo. E quando temos dois verbos, como que eu faço para conjugar em inglês? Quando eu tenho dois verbos, existe uma regra geral. Eu coloco o primeiro conjugado e coloco o segundo no infinitivo. Como já vimos, infinitivo é o quê? To mais verbo. Vamos para o nosso quadro aqui para a gente analisar com mais especificidade? Come on, please. Então, observem só. Verb plus verb. Então, verbo mais verbo. Vamos para uma frase para ficar mais fácil? I want. Eu quero. Eu poderia dizer I want pizza. Mas aqui eu estou dizendo I want, eu quero ir. I want to go. Então, eu completo o primeiro verbo, que é conjugado com o verbo no infinitivo. Lembrando a vocês que infinitivo é invariável. Very good. Observem se essa frase fosse terceira pessoa do singular. Nós não aprendemos em aulas anteriores que para conjugar um verbo no simple present, eu coloco S na terceira pessoa? Vamos prestar atenção aqui? Observem qual verbo vai levar S, o primeiro ou o segundo? Olha só. He or she want to go. Qual verbo levaria S? Se você disse que é want, congratulations. O primeiro verbo é conjugado, o segundo fica no infinitivo. Olha o to aí. Tá vendo? Isso aqui vai nos ajudar muito a fazer perguntas. Então agora vamos lá para a gente analisar como fazer perguntas no geral em língua inglesa. Analisem comigo essas frases aqui, olha. You like English. Devem ter entendido que está escrito você gosta de inglês, é uma frase muito comum. Beleza. O que é que as pessoas imaginam? Olha, para fazer pergunta, eu irei inverter o verbo like com you, porque eu inverto o verbo to be. No. Inversões é com verbo to be. Pergunta bem simples. Like é o mesmo que verbo to be? Of course not. Então, o que é que você vai fazer? Você vai acrescentar um verbo antes do seu sujeito. Ok? Tá, mas a questão é, que verbo eu vou acrescentar? Some questions for you. Eu vou usar um verbo grande ou um verbo pequeno? Um verbo de difícil pronúncia ou um verbo de fácil pronúncia? Vamos querer complicar ou vamos facilitar? Facilitating. Very good.
Então aí, o verbo que nós vamos usar para ser colocado antes do sujeito em inglês, apenas para indicar que se trata de pergunta, é do, ok? Poderia ser get, poderia ser study, poderia ser qualquer verbo. Eu, particularmente, acredito que, por razões óbvias, ele é fácil de falar, ele é fácil de escrever, ele é pequenininho, ele interfere na semântica da frase, na pronúncia da frase. Eu acredito que, por isso, a gente tem o verbo do como verbo auxiliar, mas isso é a minha opinião. Eu nunca vi isso em livro algum, ok? O certo é, do, então, ele tem função dupla na língua inglesa. Ele pode significar fazer ou ele pode significar verbo auxiliar, sem tradução. Está ali apenas para indicar que se trata de uma question. Very, very good. Vamos voltar para o nosso quadro e completar, melhor dizendo, consertar as nossas frases? Come on. Então, olha só, como eu disse para vocês, eu vou acrescentar aqui o meu verbo auxiliar. Qual é o meu verbo auxiliar? Do. Então, do you like English? Coloquei a interrogação, fiz a pergunta. O que é muito legal nisso, pessoal? Você já percebe que é pergunta no início da sua frase. Então não tem aquela coisa de você só dar a entonação no final. Very simple, não? Agora eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Essas duas frases aqui contêm um erro, ok? Qual seria o erro, ou quais seriam os erros nessas frases? Think. Falou que está faltando S? Congratulations. Está faltando S. Por que está faltando S? Terceira pessoa do singular. Excellent. Vamos transformar em pergunta, então? Vamos transformar a segunda frase em pergunta? O que eu teria que fazer? Inverter o verbo? No. Acrescentar um auxiliar. Qual é o auxiliar que usamos em língua inglesa? Vimos há pouco? Do. Congratulations. Very good. Então, olha só. Nós vamos acrescentar aqui o verbo auxiliar do. Olha que fácil. Só que tem um problema. Vamos parar um pouquinho? Do não é verbo? Like não é verbo? Então aqui nós temos dois verbos juntos. Voltando para o nosso quadro, quando nós temos dois verbos juntos, o que acontece? Conjugo o primeiro e coloco o segundo no infinitivo. Excellent. Aí eu pergunto para vocês, analisando lá o nosso quadro, do e likes. Será que aí está certo? Aqui eu estou em forma invariável do primeiro e conjugando o segundo. Está errado. Eu vou conjugar apenas o primeiro. Então vamos botar um S. O segundo ficaria no infinitivo. Não é isso que nós aprendemos aqui? Tá, mas nós podemos consertar isso, né? Verbo terminado em S, SH, CH, Z, X ou O, não colocamos S, colocamos ES. É por isso que temos do ou does, ok? Após verbo auxiliar, isso é uma regra específica, nós não usamos infinitivo com to, nós usamos forma base. O que seria forma base? Infinitivo sem to. Portanto, nessa situação, o que teríamos? Does he or she like? Por que não does he or she likes? Ah, é porque não posso indicar duas vezes, etc. É um monte de desculpa que se inventa. No. É simples, porque eu conjugo o primeiro verbo, já coloquei o ES, e o segundo eu tenho que colocar na forma base. O que é a forma base? Infinitivo sem to. Alright? Então, concluindo a nossa aula, pessoal, vamos lá? Para fazermos perguntas, a regra geral é, eu acrescento um auxiliar antes do sujeito. Que auxiliar é esse? Do. Se eu tenho um sujeito que seja terceira pessoa do singular, he, she ou it, eu tenho que colocar does. Por quê? Porque do em terceira pessoa leva ES. Quando isso ocorrer, lembrando, muita atenção ao S da terceira pessoa do verbo principal. Esse S vai desaparecer, por quê? Porque esse verbo principal é invariável, ele estará na forma base. Alright? That's it for now. Thank you. Bye bye.